Flamengo confirma chegada de Carrascal no Rio de Janeiro. É isso mesmo, nação. Tem também na nação informação sobre Matheus Gonçalves, que está negociando sua saída para um clube russo. É isso mesmo, galera. Tem também a chegada de Samuel Lino. Chegou hoje à tarde e eu vou trazer um pedacinho das imagens para vocês aqui no canal Escola 12. Teve também entrevista coletiva com Emerson Royal. Vou trazer um pedacinho para vocês também da entrevista de Emerson Royal no Mengão. É isso mesmo, nação. Essas e muito mais informações para vocês aqui no canal Wesley Fla 12. Então, vamos que vamos, nação! Fala, galera, Wesley Fla 12 na área com vocês nessa tarde de terça-feira com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Fla 12. Só que antes de tudo, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada, basta clicar aqui embaixo na palavrinha inscreva-se, clicou, já está inscrito, deixa o like aí também e acione o sininho da notificação. Valeu, galera? Pois é, nação, vamos lá para as informações do Mengão. É o seguinte, Emerson Royal deu coletiva hoje, né, nação? A apresentação oficial do novo lateral direito, Emerson Royal no Mengão. E eu vim trazer para vocês um pedacinho dessa coletiva, né? Então vamos lá, vou dar o play aqui e assistir junto com vocês a coletiva de Emerson Royal no Mengão. Vou dar o play. Play! Vamos chamar aqui o Emerson aqui para conversar. Chega aí, parceiro! Vai chegar aqui o Emerson. Grande Emerson. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem. Bem-vindo, cara. Obrigado por atender a gente aqui, hein? Obrigado, obrigado. Legal, falando direto aqui com você, torcedor do Flamengo, aqui na Flamengo TV. Emerson Royal, rapaz, a impressão que dá é a seguinte, chegou há pouco tempo, mas já está em casa, né? Tô no meu país, isso é um grande passo, tem grandes jogadores aqui, muitos eu já trabalhei junto, principalmente na seleção, então eu já me sinto em casa. Legal, e você brincava lá domingo no Maracanã, porra, cheguei, pé quente, Flamengo chegou, já ganhou comigo aqui. Eu sou pé quente, hein? Meu filho virou até o mascote do time. Tá começando bem, que legal. Começando bem, agora é ansioso aí para estar dentro de campo. Legal, e essa é uma pergunta que com certeza a torcida do Flamengo quer fazer para você. Como você está fisicamente e pronto para estrear quando for preciso? Assim? O meu calendário era um pouco diferente, né? Eu venho agora de uma pré-temporada, estou começando agora nas atividades. Obviamente eu preciso de um tempo curto, mas eu preciso de um tempo para adaptação. E para quando eu poder entrar em campo, eu poder ajudar o Flamengo da melhor maneira possível. Eu não quero me precipitar, entrar, óbvio que a ansiedade está muito grande, mas eu tenho que ter isso na cabeça que eu preciso de me preparar fisicamente para poder fazer um bom trabalho. Exatamente, é o calendário europeu, né? No caso você estaria iniciando uma temporada, né? Sim, agora iniciou a pré-temporada agora, então eu estava de férias, no final da temporada passada também tive um tempo parado, então a gente tem que pensar bem sobre esse tema, mas é um tempo muito curto. Ansiedade, né? A ansiedade é mil. Pois é. Agora, com a sua experiência de Europa, mundo afora, o que você pode falar disso aqui, cara, do Ninho do Urubu? Então, a estrutura que o Flamengo tem é uma coisa impecável. Eu acredito que grande parte dos clubes europeus não tem a estrutura que tem o Flamengo. Então, é uma coisa que eu venho falando desde o primeiro dia que eu cheguei. Chama muita atenção, tanto os campos, as instalações, é tudo muito novo. Então, é um prazer imenso fazer parte dessa camiseta. Legal, tá aí o Emerson com a gente. Show de bola, né, galera? Show de bola, tá aí a entrevista com Emerson Royal, novo lateral direito do Mengão, sendo apresentado oficialmente hoje lá no Ninho do Urubu, né, nação? Viram aí, né? Elogiou bastante o CT do Ninho do Urubu, um dos melhores do mundo, não deve nada a ninguém. Show de bola, né, galera? E olha só, nação, tem muita gente me perguntando, Wesley Fla, quando é que os reforços do Flamengo vão estrear? Eles vão poder jogar a Copa do Brasil? Olha só, vou trazer essa informação para vocês. Olha só aqui, ó. Reforços do Flamengo poderão jogar oitavas de final da Copa do Brasil? Vou responder agora, olha só. O Flamengo já anunciou 2 contratações nessa janela de transferências e tem acerto com outros 2 reforços que deverão ser oficializados nessa semana ainda. Emerson Royal e Saul já assinaram o contrato com o Flamengo, né, galera? O lateral direito, inclusive, foi regularizado no bid da CBF nessa terça-feira e fica à disposição do técnico Felipe Luiz para as oitavas de final da Copa do Brasil e também para o Brasileirão. Então, Emerson Royal já está oficializado, nome já saiu no bid e ele pode atuar pelo Flamengo. Só que os jogadores, nação, que estão vindo lá da Europa, os jogadores que estão vindo da Europa, eles estão em pré-temporada, eles estavam em férias, entraram agora em pré-temporada, então fisicamente eles ainda não estão 100%. E olha só aqui, ó, o meia Saul, né, ainda não foi inscrito, o nome de Saul ainda não saiu no bid. O atacante Samuel Lino, que chegou ao Rio de Janeiro nessa terça-feira e está perto de ser anunciado,
ainda falta ser inscrito, falta assinar contrato com o Flamengo, né? E o nome sair do bid. O Flamengo ainda aguarda o meia Carrascal nessa próxima quarta-feira, amanhã. Daqui a pouco eu trago informação de Carrascal. É o seguinte aqui, ó. A CBF permite inscrições de novos atletas até um dia antes do início da fase da Copa do Brasil. Como o Flamengo estreará na quinta-feira, nas oitavas de final, vai jogar nas oitavas de final contra o Galo na quinta-feira, pode registrar jogadores até esta quarta. Então o Flamengo pode inscrever jogadores até amanhã. O Emerson Royal, inclusive, já pode ser inscrito amanhã, pois o nome dele já saiu no bid, né? Como se tratam de transferências internacionais, a regularização costuma demorar um pouco mais, né, galera? Olha só, os clubes podem inscrever novos jogadores na Copa do Brasil até o dia 3 de outubro, ou seja, antes da semifinal da competição. A expectativa é que pelo menos Saul ainda seja inscrito a tempo. Acontece que mesmo que ele tenha condições legais de atuar nas oitavas, a questão física será outro empecilho para a escalação, pelo menos no time titular. Tá aqui, né, galera? Mesmo que se eles estiverem legalizados, fisicamente eles não estão aptos, não estão 100% ainda. É que eu falei, eles estavam de férias, estavam iniciando agora na Europa a pré-temporada. Então, fisicamente eles ainda não estão 100%, mas Saul e Emerson Royal devem estar liberados para ser inscrito amanhã, na quarta-feira, né? Antes das oitavas de final. Aí só depende de Felipe Luiz, se vai colocar eles em campo ou não, mesmo não estando 100% fisicamente. E é o seguinte, nação, hoje chegou, né? Hoje chegou o Samuel Lino. Vou trazer aqui, ó. Coloca aqui do lado aqui as imagens de Samuel Lino chegando no aeroporto do Rio de Janeiro. Tá aí, nação, Samuel Lino chegando lá no aeroporto do Rio de Janeiro. Desembarcou hoje à tarde, o voo atrasou, era para chegar de manhã, só chegou de tarde hoje à tarde e já deve estar fazendo exame. Ou não sei se ele foi no Ninho do Urubu hoje fazer os exames ou se vai deixar para amanhã. Mas é o seguinte, olha aí, ó, tá aí, ó, o Samuel Lino chegou no Rio de Janeiro, né? Chegou hoje no Rio de Janeiro, deve estar cansado também. A viagem foi longa, o voo atrasou e tudo mais. De repente ele faça exames amanhã de manhã lá no CT do Ninho do Urubu, assine o contrato e tudo mais, né, galera? Show de bola. Tá aí as imagens, né, galera? Tá aí o Samuel Lino, novo ponta direita do Flamengo. É isso aí, nação. Reforços chegando, daqui a pouco tem informação de Carrascal para vocês. E olha só, vou trazer mais informações aqui pra vocês, galera. Rapaz, tá surgindo uma parada aí contra o nosso Wallace-An, mano. Olha só, o Wallace-An está incomodando demais alguns jogadores e ex-jogadores, né, mano? O Wallace-An tem ex-jogadores aí como Luiz Fabiano criticando o nosso cria, o Wallace-An. Logo quem? Luiz Fabiano. Luiz Fabiano foi exemplo pra quem no futebol, mano? Ele foi exemplo pra quem no futebol? Era um dos jogadores que mais recebia cartões amarelo e vermelho. Era um dos jogadores mais expulsos do futebol brasileiro da época. E quer falar do Wallace-An, mano? Pelo amor de Deus, que exemplo que você deu no futebol, Luiz Fabiano? Pelo amor de Deus, mano. O cara era encrenqueiro o tempo todo. Agora o Wallace-An, cara, todo mundo quer que o Wallace-An agora se rasteje para os medalhões. Ele não vai se rastejar, mano. O Wallace-An não vai se rastejar para esses medalhões aí, não. O Hulk, outros jogadores aí que são mais velhos, né? São mais rodados, quer que o nosso atacante, o Wallace-An, se rasteje para eles. Ele não vai baixar a cabeça, mano. Ele vai bater de frente com vocês. O Wallace-An é a essência do futebol brasileiro e do futebol carioca, mano. O Wallace-An é o puro suco do futebol da rua carioca, aquele futebol de rua. É o moleque acostumado a jogar futebol de rua, mano. Tá acostumado a encarar a gente muito mais muito mais poderosa, perigosa do que o Hulk, mano. O Wallace-An, cara, é moleque da rua, que joga pelada de rua lá no Rio de Janeiro, mano. Vocês estão achando que estão mexendo com quem, cara? Ele não vai rebaixar pra vocês. E ele tem que ser assim mesmo. É o jeito dele, a essência dele é essa aí, mano. É o futebol brasileiro, é o futebol de rua, é o futebol moleque. Aí quer que o moleque fique lá, me desculpe, Hulk, perdão, Hulk. O escambau, mano, o escambau tem que bater de frente mesmo. Tem que aturar o moleque, tem que aturar. E olha só, esse moleque vai começar a ser perseguido, hein, nação? Vai começar a ser perseguido, inclusive por árbitros
e pela imprensa brasileira também. Vocês podem perceber isso. Já está começando a ser perseguido por ex-jogadores que comentam futebol. Estão escrachando o moleque. E não vai mudar o moleque, ele vai continuar desse jeito. Essa é a essência de Wallace Yan, mano. E é o seguinte, galera, olha só aqui, ó. CSKA da Rússia, né, envia uma proposta ao Flamengo para tentar contratar Matheus Gonçalves. A diretoria do Flamengo já foi avisada pelos representantes do Meia que o time russo fará proposta formal pelo jogador. Recentemente, o Cruzeiro quase contratou o jovem por 3,5 milhões de euros, cerca de 22 milhões de reais, né, por 50% dos direitos do jogador. A ver quais serão, né, os primeiros números apresentados pelo clube russo, o CSKA, que vai formalizar uma proposta por Matheus Gonçalves. Mais um clube interessado no cria da casa, né? Vamos ver qual será o valor, mano. Se vale a pena ou não. Mas uma coisa é certa, ó, Matheus Gonçalves vai ter menos oportunidade ainda. A partir da chegada desses novos jogadores que estão chegando, ele vai ter menos oportunidade ainda no Flamengo. Tomara que a proposta do CSKA seja muito boa para tanto o Matheus Gonçalves, tanto para o Flamengo, né, galera? É isso aí. Seguindo aqui com as informações do Mengão, nação. Olha só aqui, mano, ó. Para a Copa do Brasil, né, contra o Atlético Mineiro, já foram vendidos quase 50 mil ingressos. Quase 50 mil ingressos já vendidos para a Copa do Brasil dessa quinta-feira, né, entre Flamengo e Atlético Mineiro. E olha só, Flamengo deve apresentar o Samuel Lino e o Carrascal nessa quinta-feira. Deve apresentar para a torcida rubro-negra no gramado do Maracanã antes da partida contra o Atlético Mineiro. Flamengo deve apresentar o Samuel Lino, né, o ponta direita, ponta esquerda, e também o Carrascal devem ser apresentados aí à torcida rubro-negra nessa quinta-feira no Maracanã antes da partida contra o Atlético Mineiro. E tem uma novidade, olha só aqui, nação, olha só a informação, ó. Com aval da diretoria, Felipe Luiz pode poupar atletas contra o Atlético Mineiro. Olha só, Copa do Brasil aparece em terceiro plano de prioridades do Flamengo. Primeiro Brasileiro, Libertadores e depois Copa do Brasil. Então Felipe Luiz pode poupar, não quer dizer que ele vai poupar. Pode ser que ele poupe alguns jogadores nesse jogo contra o Galo, né, na quinta-feira, para focar no domingo contra o Ceará. A prioridade é o domingo contra o Ceará, não é a Copa do Brasil. A prioridade é domingo contra o Ceará. Então talvez Felipe Luiz possa poupar alguns jogadores quinta-feira contra o Atlético Mineiro. Um deles pode ser o Jorginho. Vamos aguardar para ver, né, mano? Vamos aguardar. Tudo pode acontecer. E é o seguinte, nação, agora, né, eu vou trazer informação agora de Carrascal, é isso mesmo. Flamengo, né, oficializou, Flamengo informou que Carrascal vai chegar essa semana, galera. É isso mesmo, Carrascal chega na quarta-feira, nação. É isso aí, cara. Mais um reforço, virou rotina, né? Mais um reforço chegando no Mengão. Olha só aqui, ó. Flamengo comunicou que o meio-campista colombiano tem chegada confirmada pela parte da manhã dessa quarta-feira e deve ser apresentado oficialmente já na quinta-feira ao lado de Samuel Lino no Maracanã. A expectativa é que ambos sejam apresentados antes do duelo decisivo contra o Atlético Mineiro no Maracanã. O rubro-negro segue movimentando o mercado da bola. Flamengo aqui, né, nação, informando, esclarecendo que Carrascal, enfim, a novela acabou. Carrascal chega amanhã no Rio de Janeiro, vai fazer exames e assinar contrato com o Mengão. A novela Carrascal chegou ao fim, mais um grande reforço chegando ao Flamengo. Flamengo tá mandando no mercado e os antes que mordam as costas. Os antes que mordam as costas, pois eles estão desesperados com o Flamengo. Vamos que vamos, nação, pois é, galera, amanhã eu trago mais informações pra vocês. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Se inscreva aqui embaixo do canal, deixa o like e aciona o sininho da notificação. Valeu, fui!